dos postes banhavam a cidade numa luminosidade tão malsã que ela parecia ser parte de um pesadelo. Sem saber por quê, K se sentiu culpado. Ainda assim, ele se sentia muitíssimo grato por estar presente naquela região silenciosa e remota que agora o cumulava de poemas. Um pouco mais adiante, ele viu uma mulher à janela, chamando o filho para dentro de casa. O menino respondeu que só ia ver o que estava acontecendo. K passou entre eles. Na esquina da avenida Pike Bay, ele viu dois homens mais ou menos da sua idade saindo depressa da oficina de um sapateiro. Um era bastante corpulento, o outro pequeno e esguio como uma criança. 2 vezes por semana, nos últimos 12 anos, aqueles dois amantes diziam às respectivas esposas que iam para a casa de chá, e então se encontravam secretamente naquela oficina que cheirava a cola. Ouvindo, porém, na televisão do vizinho de cima que tinha sido decretado um toque de recolher, a dupla entrou em pânico. K entrou na avenida Pike Bay, 2 ruas adiante do lado fronteiro, ao lado de uma loja pela qual passara em seu passeio matinal. K parara no balcão de trufas dentro da loja, bem perto da porta. Ele viu um tanque de guerra. Da mesma forma que a rua, o tanque parecia banhado num silêncio mágico. Estava tão silencioso que K o supôs vazio. Mas a porta se abriu e dela surgiu uma cabeça que o mandou ir para casa imediatamente. K perguntou à cabeça se podia lhe ensinar o caminho do Hotel Palácio de Neve. Mas antes que o soldado respondesse, K viu, do outro lado da rua, a redação da Gazeta da cidade fronteiriça mergulhada em sombras, e sabia que dali podia achar o seu caminho. As luzes do saguão do hotel tinham um brilho intenso. Entrar naquele ambiente aquecido era como chegar em casa. Muitos hóspedes estavam de pijama, fumando cigarro, assistindo à televisão do saguão. E era evidente, por sua expressão, que acontecera algo extraordinário. Mas, como uma criança ansiosa para evitar um assunto desagradável, K fez questão de ignorar o que ocorria. Depois de passar os olhos rapidamente pela cena, entrou lépido e fagueiro na ala de residência de Turgut Bey. Todo o grupo ainda estava à mesa e assistindo televisão. Quando Turgut Bey viu K, levantou-se de um salto, recriminando-o por chegar tão tarde, e lhe dizendo da grande preocupação que tinha causado a todos. Ele disse mais alguma coisa, mas àquela altura o olhar de K já encontrara o de Ipek. "Você leu o seu poema lindamente", disse Ipek. "Fiquei muito orgulhosa." K percebeu imediatamente que haveria de se lembrar daquele momento até a morte. Sentiu alegria que, mesmo importunado pelas perguntas aborrecidas das outras jovens e pelas impertinências de Turgut Bey, teve de fazer um esforço para conter as lágrimas. "Parece que o exército está tramando alguma coisa", disse Turgut Bey. A julgar pelo seu tom de voz, ele estava de péssimo humor, sem saber se aquilo era bom ou ruim. A mesa estava na maior desordem. Alguém tinha esmagado um cigarro numa casca de laranja. Provavelmente tinha sido Ipek. K lembrou-se de ter visto a tia Muniri, uma jovem parenta distante de seu pai, fazer a mesma coisa quando ele era criança, embora ela nunca se esquecesse de dizer "Madame". Quando se dirigia à mãe de K, todos a desprezavam por seus maus modos. "Eles acabaram de anunciar o toque de recolher", disse Turgut Bey. "Conte-nos o que aconteceu no teatro." "Não me interesso por política", disse K. Embora todos na sala, e principalmente Ipek, tenham percebido que era outra voz que falava dentro dele, K sentiu ter dito aquilo. Tudo o que queria fazer naquele momento era sentar-se calmamente e contemplar Ipek, mas ele sabia que aquilo estava fora de cogitação. A casa tomada de agitação revolucionária o incomodava. Não eram exatamente as lembranças ruins dos golpes militares de sua infância, era o fato de que todos falavam ao mesmo tempo. Andy tinha adormecido num canto. Kadif voltou-se novamente para a tela da televisão, que K se recusava a olhar, e Turgut Bey parecia a um só tempo satisfeito e preocupado com o fato de estar vivendo tempos interessantes. Por um instante, K ficou sentado ao lado de Ipek e segurou-lhe a mão. Ele lhe pediu que subisse ao seu quarto, mas ela não concordou. Quando se tornou muito doloroso manter a distância dela, ele subiu para o quarto sozinho e, com todo cuidado, pendurou o casaco no gancho atrás da porta. Havia no quarto um cheiro de madeira que lhe era bastante familiar. Ao acender a pequena lâmpada à cabeceira da cama, sentiu-se dominar por uma onda de sono. Mal conseguia manter os olhos abertos. Sentia-se flutuar, como se todo o quarto, todo o hotel flutuassem junto com ele. É por isso que o novo poema que ele anotou rapidamente, verso por verso, à medida que lhe chegava, descreve a cama, o hotel, onde ele estava, a cidade de Kars, coberta de neve como uma única e divina unidade. O título que ele deu ao poema foi A Noite da Revolução.
Ele começava com suas lembranças de infância de outros golpes. Quando toda a família acordava e se sentava ao pé do rádio, ouvindo marchas militares, continuava com a descrição das refeições em família nos dias festivos. Foi isso que o fez concluir não ser aquele poema sobre um golpe militar, motivando-o a situá-lo na parte do floco de neve reservada ao tema da memória. Uma das ideias mais importantes do poema era a capacidade do poeta de fechar uma parte de sua mente, ainda que o mundo estivesse em completo alvoroço. Se isso significava que um poeta não estava mais ligado ao presente que um fantasma, esse era o preço que ele tinha de pagar por sua arte. Depois de terminar o poema, K acendeu um cigarro e foi à janela. Um grande dia para a nossa nação, enquanto K dormia e quando acordou na manhã seguinte. K dormiu como uma pedra durante exatamente 10 horas e 20 minutos. Em um de seus sonhos, ele contemplava a neve caindo. Pouco depois podia-se ver pelo vão da cortina entreaberta que a neve voltara a cair nas suas brancas lá embaixo, parecendo excepcionalmente macia no ponto em que a lâmpada iluminava. O pilar de sinalização cor-de-rosa, que ficava exatamente embaixo dessa lâmpada que o iluminava, indicava o Hotel Palácio de Neve. Foi talvez pelo fato de a neve estranha e milagrosamente macia absorver o som dos disparos em toda a Kars que naquela noite K conseguiu dormir tão bem. Apenas 2 ruas adiante, um tanque e 2 caminhões do exército atacaram o alojamento dos estudantes da escola secundária religiosa. Houve enfrentamento, não diante da entrada principal, fechada com uma porta de ferro em que ainda hoje se pode apreciar o fino trabalho artesanal armênio, mas próximo à porta de madeira que dá acesso aos quartos coletivos e ao alojamento dos alunos mais velhos. Para assustar os rapazes, os soldados aglomerados no jardim, coberto de neve, atiraram contra o céu noturno. Todos os militantes islâmicos calejados do corpo discente tinham comparecido ao Teatro Nacional. E, como tinham sido presos imediatamente, os únicos rapazes que estavam no alojamento eram inexperientes ou não se interessavam por política, mas as cenas da televisão os deixaram afoitos e então, bloqueando a porta com mesas e carteiras e gritando slogans como "Deus é grande", eles se prepararam para resistir. Alguns dos mais loucos, tendo roubado facas e garfos da cozinha, resolveram atirá-los contra os soldados pela janela do banheiro e começaram a zanzar com a única arma de fogo de que dispunham. Então, a escaramuça terminou em tiroteio e um belo menino esguio, cujo rosto era pura inocência, caiu morto com uma bala na testa. Quase toda a cidade ainda estava acordada, os olhos colados não nas janelas e nas ruas, mas na tela dos aparelhos de televisão. A transmissão ao vivo continuara, mesmo depois de Sunai Zain ter anunciado que aquilo não era uma peça de teatro, mas uma revolução. Enquanto os soldados estavam escolhendo os baderneiros e carregando os mortos e feridos, apareceu no palco um homem conhecido por toda a Kars. Era Ulman Bey, o subprefeito, num tom formal e pouco à vontade, que não obstante inspirava confiança. Ele expressou talvez pela primeira vez uma certa impaciência com aquela transmissão ao vivo e anunciou o toque de recolher em toda a Kars até o meio-dia do dia seguinte. Quando ele saiu do palco, não apareceu mais ninguém, e durante os 20 minutos seguintes, a única coisa que os moradores de Kars viram em suas telas foram as cortinas do Teatro Nacional. A transmissão foi interrompida, depois do que reapareceram as mesmas velhas cortinas nas telas. Algum tempo depois, o povo de Kars haveria de ver as cortinas abrindo-se novamente, bem devagar, quando todo o programa começou a ser transmitido novamente desde o começo. Sentada diante de seus televisores, esforçando-se para entender o que estava acontecendo, a maioria começou a temer o pior. Os que estavam muito cansados ou meio bêbados se pegaram rememorando os velhos tempos de perturbação da ordem pública. Outros temiam a volta das mortes, desaparecimentos e o império das trevas. Os que não se interessavam por política viram na reapresentação do programa uma oportunidade de tentar entender o que acontecera naquela noite, da mesma forma que eu próprio faria muitos anos depois, e por isso voltaram a se concentrar na televisão. Enquanto o povo de Kars assistia à imitação de Funda Esser, da ex-primeira-ministra, cedendo lacrimosamente a todos os desejos espúrios de sua clientela americana, e depois, enquanto ela encerrava sua paródia de um comercial famoso com uma desbragada dança do ventre, uma equipe de segurança treinada especialmente fazia uma batida na sede local do Partido da Liberdade do Povo na Galeria Halil Passa, prendendo o zelador curdo, a única pessoa que estava lá àquela hora, vasculhando armários e gavetas de arquivos, confiscando cada folha de papel que encontrava. A mesma unidade policial foi recolhendo um a um os membros da executiva do partido, cujos nomes e endereços eles já conheciam de uma batida anterior,
e, acusando-os de subversão e de nacionalismo curdo, levou-os para a prisão. Aqueles não eram os únicos nacionalistas curdos de Kars. Os 3 cadáveres descobertos na estrada para Digor, logo ao amanhecer, num táxi Murat incendiado, ainda não coberto pela neve, eram, segundo comunicados oficiais, guerrilheiros nacionalistas curdos. A polícia afirmava que havia meses os 3 jovens vinham tentando entrar clandestinamente na cidade. Assustados, porém, com os acontecimentos da noite anterior, resolveram entrar num táxi e fugir para as montanhas. Quando eles viram que as estradas estavam bloqueadas, perderam a esperança numa briga que se seguiu. Um deles detonou uma bomba matando os 3. Mais tarde, a mãe de um rapaz, faxineira de um hospital, entrou com uma ação contra o Estado, declarando que agentes armados não identificados tinham tocado a campainha e levado seu filho. E o irmão mais velho do taxista fez o mesmo, declarando que seu irmão não era nacionalista e nem mesmo curdo. Essas ações, porém, foram ignoradas. A essa altura, todos em Kars já se tinham dado conta de que estava havendo um golpe. Se não se tratasse de um golpe, bastava olhar os 2 tanques que vagavam pela cidade como pesados fantasmas sombrios para ter certeza de que alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Mas como também estava assistindo ao espetáculo em suas telas de televisão e como a neve continuava a cair interminavelmente, suas janelas pareciam o cenário de um velho conto de fadas. Os tanques não inspiravam nenhum medo. Os únicos que se mostravam ansiosos eram os ativistas políticos. Considere-se, por exemplo, Sadullah Bey, jornalista muito estimado pelos curdos de Kars e folclorista respeitado, calejado que era em muitos golpes militares, quando ouviu falar do toque de recolher, começou a se preparar para os dias de prisão que com certeza teria pela frente. Depois de arrumar a valise com o indispensável pijama azul, sem o qual não conseguiria dormir, remédio para a próstata, pílulas para dormir, o gorro e as meias de lã, a fotografia de sua filha em Istambul, sorrindo com o filhinho no colo e as laboriosas anotações que fizera para um livro sobre nênias curdas. Sentou-se com sua mulher diante de um copo de chá enquanto assistiam à segunda dança do ventre de Funda Esser. Quando a campanha tocou, muito depois, no meio da noite, ele se despediu da mulher, pegou a valise e dirigiu-se à porta. Como não viu ninguém, saiu para a rua, onde a luz, cor de enxofre dos postes de iluminação, deixou que sua cabeça voltasse aos gloriosos invernos de sua infância, quando ele patinava no leito congelado do rio Kars, e as ruas silenciosas se cobriam com aquela mesma neve tão bonita. E enquanto se deixou ficar ali, alguém disparou 2 balas, uma em sua cabeça, outra em seu peito, matando-o imediatamente. Meses depois, quando quase toda a neve se fundira, descobriram-se os despojos de muitas outras pessoas mortas de modo semelhante naquela noite. Mas, da mesma forma que a imprensa de Kars por ocasião do golpe, não quero perturbar meus leitores mais que o necessário, por isso não vou entrar em detalhes. Quanto aos boatos de que os autores foram Zedemir Kol e seus companheiros, só posso dizer que, pelo menos no que diz respeito ao que aconteceu nas primeiras horas da noite, essas afirmações são falsas. Estes, embora com algum atraso, conseguiram cortar as linhas telefônicas e garantir a transmissão da televisão de Kars em apoio à revolução. No final da noite, uma obsessão. Encontraram um cantor de músicas folclóricas de voz potente para celebrar os heróis das terras da fronteira. Afinal de contas, aquilo só chegaria a ser uma verdadeira revolução quando todas as emissoras de rádio e de televisão da cidade estivessem transmitindo músicas populares comemorativas. Depois de procurar nos quartéis, nos hospitais, nas escolas públicas de ciências e nas casas de chá, eles finalmente encontraram um cantor entre os bombeiros que estavam de plantão no quartel da corporação. O bombeiro teve certeza de que iriam prendê-lo ou crivá-lo de balas, mas eles o levaram para o estúdio de televisão. Quando K acordou na manhã seguinte, o que ouviu foi a voz sonora do bombeiro que vinha da televisão. Atravessava as paredes, estuques e as cortinas entreabertas. Através das mesmas cortinas vinha também um raio de luz fortíssima, maravilhosamente estranha, emitida pela neve. Ele dormira muito bem, tendo acordado relaxado, mas ainda não tinha levantado da cama quando sentiu o aguilhão da culpa, tão forte que abalou toda a sua força e segurança. Procurou se recompor fingindo ser apenas um hóspede de hotel comum, numa outra cidade e em outro banheiro. Depois de lavar o rosto, barbear-se e vestir-se, pegou a chave pelo pesado chaveiro de cobre e desceu para o saguão. Quando viu o cantor na tela e os outros hóspedes conversando aos sussurros enquanto assistiam, K se deu conta do silêncio que agora dominava a cidade. Seus pensamentos voltaram à noite anterior, e só então ele começou a juntar todas as coisas que sua mente afastara até aquele momento. Ele deu um sorriso frio ao rapaz da recepção, como um viajante incomodado e aborrecido com as violentas disputas políticas da cidade, e pediu o café da manhã.
A um canto, um enorme bule de chá fumegava em cima de um samovar. Ele viu na mesa um prato de queijo de Kars, cortado em fatias muito finas e uma tigela de azeitonas, já um tanto murchas e sem brilho. K sentou-se a uma mesa perto da janela. Pelas aberturas da cortina de tule, ele lançou um olhar à cena coberta de neve, em toda a sua beleza. A placidez da rua vazia transportou K para os toques de recolher de sua infância e juventude, os dias de recenseamento do eleitorado, os dias dedicados à caça aos inimigos do Estado, os dias de golpes militares que faziam todo mundo reunir-se em volta de seus rádios e televisores. Ele se lembrava de todos, um por um, enquanto os outros hóspedes ouviam pelo rádio as marchas marciais, os novos boletins sobre a lei marcial, o toque de recolher e a lista de proibições. Tudo o que K desejava era sair e flanar nas ruas vazias. Quando criança, ele desfrutava aqueles dias de lei marcial como se fossem feriados, quando suas tias, seus tios e vizinhos se mantinham unidos por uma preocupação comum. Talvez para esconder o fato de que se sentiam mais felizes e mais seguras durante os golpes militares, as famílias de classe média e alta da infância de K em Istambul costumavam ridicularizar discretamente as ações estúpidas que sempre acompanhavam todos esses golpes. A caiação das pedras do calçamento da cidade para que toda ela ficasse com aspecto de quartel, ou os soldados e policiais grosseiros que detinham quem tivesse barba ou cabelos longos. Os ricos de Istambul tinham um medo terrível de soldados, mas também sabiam das privações que eles passavam, a férrea disciplina e os baixos soldos, e por isso os desprezavam. A rua lá fora dava a impressão de ter sido abandonada havia séculos, por isso quando K avistou um caminhão do exército entrando nela, essa visão o levou de volta à infância. Como um menino que um dia fora, ele se deixou ficar como paralisado. Um homem que parecia ser negociante de gado entrou na sala, aproximou-se de K, abraçou-o e beijou-o em ambas as faces. Parabéns. Este é um grande dia para a nossa nação. K se lembrou de como os adultos costumavam congratular-se depois de golpes militares, da mesma forma como se congratulavam por ocasião dos velhos dias santos. Ele retribuiu a saudação murmurando umas poucas palavras. A porta da cozinha se abriu e K sentiu todo o seu sangue subir à cabeça. Ipek entrava na sala. Seus olhares se cruzaram e, por um instante, K ficou sem saber o que fazer. Resolveu ficar de pé, mas no mesmo instante Ipek sorriu para ele e voltou-se para o homem que acabara de sentar. Ela trazia uma bandeja com uma xícara e um prato. Agora ela colocava a xícara e o prato na mesa do homem, fazendo as vezes de garçonete. K ficou desalentado. Odiou a si mesmo por não ter cumprimentado Ipek como devia ter feito. Mas ali se passava alguma coisa da qual ele bem o sabia, não poderia se furtar. Tudo o que ele fizera no dia anterior fora errado. K se odiou por ter proposto casamento a uma mulher que ele mal conhecia. Odiou-se por beijá-la, por melhor que tivesse sido, por perder o controle e por tomar sua mão à mesa do jantar. E, pior que tudo, ele se odiava por se comportar como um turco qualquer e embebedar-se e, sem a menor vergonha, deixar transparecer para todos que tinha atração sexual por ela. Ele não sabia o que dizer. Sua única esperança era que Ipek continuasse bancando ao garçonete. O homem, que parecia um negociante de gado, gritou "chá", com voz áspera. Ipek voltou-se mansamente para o samovar, levando a bandeja vazia. Depois de servir chá ao homem, aproximou-se da mesa de K. Ele sentiu o pulsar do próprio coração até no nariz. "E então, o que é que há?" disse Ipek com um sorriso. "Você dormiu bem?" Essa referência à noite anterior, à felicidade da véspera, incomodou K. "Parece que essa neve não vai parar nunca", disse ele, hesitante. Eles se fitaram em silêncio. K sabia que nada tinha a dizer. O que quer que dissesse agora soaria falso. Então, fitando seus grandes olhos castanhos ligeiramente esquivos, deixou transparecer, sem uma palavra, que não podia senão ficar em silêncio. Ipek percebeu que agora o estado de espírito de K era bem outro, muito diferente do dia anterior. E, de fato, ele se tornara uma pessoa muito diferente. K estava certo de que Ipek pressentia nele um humor sombrio e o aceitava. Aquilo, pensou ele, o ligaria a ela por toda a vida. "A neve vai continuar por algum tempo", disse ela cautelosamente. "Não tem pão?" disse K. "Oh, desculpe-me", disse ela, e se dirigiu imediatamente à mesa junto ao samovar. Largou a bandeja e começou a cortar o pão em fatias. K pedira pão porque não conseguia suportar a tensão. Agora, contemplando as costas de Ipek, se pôs um tanto pensativo. Na verdade, eu mesmo poderia ter cortado o pão. Ipek estava com um pullover branco, uma saia marrom comprida e um grosso cinto que, pelo que K lembrava, estivera em moda na década de 70. Desde então ele nunca mais vira aquele tipo de cinto.
Sua cintura era fina, os quadris perfeitos, sua altura combinava perfeitamente com a dele. Ele gostava até de seus tornozelos e se deu conta de que, se voltasse para a Alemanha sem ela, amargaria pelo resto da vida a dolorosa lembrança de como fora feliz ali, segurando as suas mãos, trocando beijos meio sérios, meios de brincadeira e dizendo gracejos. Vendo que o braço que cortava o pão parava, K desviou os olhos antes que ela se voltasse. Quer que eu ponha queijo e azeitonas em seu prato? Perguntou ela. Seu tom era formal, como K percebeu, porque ela queria lembrá-lo de que estavam sendo observados. Sim, por favor, respondeu K, ao mesmo tempo que relanceava os olhos pela sala. Quando seus olhares se cruzaram novamente, a expressão de Ipek não deixava dúvidas de que ela sabia que K a observara durante todo o tempo em que estivera de costas. K ficou assustado em perceber a familiaridade de Ipek com as sutilezas das relações homem-mulher. Esse tipo de diplomacia para o qual ele sempre se sentiu meio sem tato. E ele já temia que ela pudesse ser sua única chance de felicidade. O pão chegou num caminhão do exército alguns minutos atrás, disse Ipek sorrindo para K de uma forma que lhe fez doer o coração. Estou cuidando da cozinha. Zahid Hanin não pôde vir esta manhã por causa do toque de recolher. Fiquei preocupada quando vi os soldados. Isso porque os soldados podiam ter vindo buscar Kadif ou Rand, ou mesmo seu pai. Eles mandaram faxineiros de hospital para limpar o sangue do Teatro Nacional, sussurrou Ipek. Ela se sentou à mesa. Fizeram batidas nos alojamentos de estudantes da universidade, da escola secundária religiosa e na sede do partido. Durante essas batidas houve mais mortes, disse ela. Centenas tinham sido presos, embora alguns tivessem sido libertados logo de manhã. Ela lhe contou tudo isso naquele tom que as pessoas reservam para situações de crise política. Aquilo o fez recuar 20 anos. K se lembrou de que ele e seus amigos ficavam na cantina da universidade trocando informações sobre tortura e espancamentos, aos sussurros que traíam não apenas raiva e pesar, mas também, estranhamente, um certo orgulho. Em ocasiões como aquela, ele se sentia muito culpado. Tudo o que queria era esquecer a Turquia e tudo o que a ela se referisse, e ir para casa ler livros. Agora, para ajudar Ipek a encerrar o assunto, ele se viu tentado a dizer algo do tipo: isso é terrível, absolutamente terrível. Mas, embora as palavras já estivessem prontas para sair, ele as reprimiu, sabendo que iria parecer pretensioso, por mais que se esforçasse para evitar. Em vez disso, deixou-se ficar ali, sentado, comendo, encabulado, o pão com queijo. Era o que ele comia. Enquanto ele comia, Ipek continuou a sussurrar. Eles colocaram os cadáveres dos rapazes da escola secundária nos caminhões do exército e mandaram-nos para as aldeias curdas, para serem identificados por seus parentes. Mas os caminhões ficaram presos na neve. As autoridades concederam uma anistia de um dia para todos os que entregassem suas armas. Suspendeu-se o ensino do Corão, assim como toda e qualquer atividade política. E, enquanto ela lhe contava todas essas coisas, ele contemplava os braços de Ipek. Olhava em seus olhos, admirava a bela cor de seu pescoço longo, a forma como seus cabelos castanhos afloravam na nuca. Amava. Tentou imaginar-se junto com ela em Frankfurt, andando na Kaiserstrasse, voltando para casa depois de uma noite no cinema. Mas sua alma se deixava dominar por pensamentos sombrios. A única coisa que ele conseguia ver era aquela mulher cortando pão em fatias grossas, tal como se fazia nas casas mais pobres, e pior ainda, que arrumara as fatias grossas numa pirâmide, do modo como se faz em restaurantes de segunda categoria. Por favor, fale-me de outra coisa agora, disse ele em tom cauteloso. Ipek estava lhe contando sobre um homem que, tendo sido denunciado, fora preso 2 casas mais adiante, quando fugia pelos quintais, mas então ela lhe lançou um olhar cheio de compreensão. Cá viu um medo em seus olhos. Eu estava muito feliz ontem. Você sabe, pela primeira vez em anos eu estava escrevendo poemas, explicou ele, mas não suporto ouvir essas histórias agora. O poema que você escreveu ontem é muito bonito, disse Ipek. Posso lhe pedir que me faça um favor, antes que este desespero tome conta de mim? Diga-me o que devo fazer. Vou para o meu quarto agora, disse K. Daqui a pouco você sobe e toma minha cabeça entre suas mãos, só por um instante, só isso. Mesmo antes de terminar de falar, teve certeza pela expressão de medo no olhar de Ipek que ela não ia atender. Por isso, levantou-se para sair. Ela era uma provinciana, uma estranha para ele, e ele lhe pediu uma coisa que nenhum estranho poderia entender. Ele podia se poupar ao olhar de incompreensão daquela mulher. Ele devia ter juízo bastante para deixar de fazer aquele pedido idiota. Enquanto corria a escada acima, culpava-se duramente por ter se convencido de que a amava.
Jogando-se na cama, ficou cismando sobre o quanto fora tolo primeiro em viajar de Istambul para Kars, depois mesmo em voltar da Alemanha para a Turquia. Ele pensou em sua mãe, que tanto desejara para ele uma vida normal e tanto fizera para afastá-lo da poesia e da literatura. O que ela diria se soubesse que sua felicidade dependia de uma mulher de Kars, que ajudava no trabalho da cozinha e cortava pão em fatias grossas? O que diria seu pai ao saber que K se ajoelhara diante de um sheik de aldeia e falara com lágrimas nos olhos sobre sua fé em Deus? Lá fora, a neve começara a cair novamente. Os flocos de neve que ele via de sua janela eram grandes e melancólicos. Ele ouviu baterem, precipitou-se para a porta, o coração subitamente cheio de esperança. Era Ipek, mas com uma expressão muito diferente. Um caminhão do exército acabara de chegar com 2 homens, um deles um soldado, procurando K. Ela lhes dissera que ele estava no hotel e que o avisaria de que eles o esperavam. Está bem, disse K. Se você quiser, posso lhe dar os 2 minutos de massagem que queria, disse Ipek. K puxou-a para dentro, fechou a porta, beijou-a uma vez e fê-la sentar-se à cabeceira da cama. Ele se deitou e pousou a cabeça em seu colo. Eles ficaram assim por um tempo, calados, olhando pela janela os corvos que andavam sobre a neve no telhado do edifício de 110 anos, onde agora funcionava o quartel central da polícia. Está ótimo. Já é o bastante, muito obrigado, disse K. Depois de tirar com cuidado o casaco cinza do gancho atrás da porta, ele saiu do quarto. Enquanto descia as escadas, aspirava o cheiro do casaco para lembrar-se de Frankfurt. Por alguns minutos ele conseguiu ver a cidade com toda a nitidez e desejou estar lá. No dia em que comprara o casaco, na Kaufhof, fora ajudado por um homem, que ele veria novamente 2 dias depois, quando veio pegar o casaco, que precisou ser encurtado. Seu nome era Hans Hansen. Deve ter sido pelo fato de o nome soar tão alemão e de ele ser tão loiro que K também se lembrou de ter pensado nele quando acordou no meio da noite. Mas eu não reconheço nenhum deles. K nas frias salas do terror. Os homens enviados para buscar K chegaram num daqueles velhos caminhões do exército, que raramente se vêem hoje, mesmo na Turquia. Um jovem policial paisana, de nariz adunco e pele clara, encontrou-se com ele no saguão e o fez sentar-se no meio do banco da frente, tomando para si o espaço perto da porta, como para bloquear uma possível fuga de K. Mas seus modos eram bastante polidos. Ele chamava K de senhor, e isso, pensou K, significava que, afinal de contas, ele não era um policial, mas talvez um agente do MIT, talvez com ordens para não lhe fazer mal. Eles avançaram devagar pelas ruas brancas e vazias da cidade. O painel do caminhão do exército era cheio de mostradores com ponteiros, mas nenhum deles estava funcionando. Como a cabine era muito alta, K conseguia ver dentro de algumas casas cujas cortinas estavam abertas. Havia televisores por toda parte e, em quase toda a Kars, os moradores tinham fechado as cortinas, voltando-se para si mesmos. Era como se eles tivessem atravessado uma cidade completamente diferente. Enquanto os limpadores de para-brisa continuavam seu monótono vai-vem, parecia a K que as ruas de sonho, as velhas casas em estilo báltico e os belos oleandros cobertos de neve tinham enfeitiçado até o motorista e seu companheiro de nariz adunco. Eles pararam na frente do quartel central da polícia. Como tinham passado muito frio no caminhão, trataram de entrar logo. O quartel estava muito mais cheio e movimentado que no dia anterior, e ainda que já esperasse por isso, K se sentiu incomodado. Aquela desordem cheia de agitação era bem típica de muitas repartições turcas. Ela fazia K pensar em corredores de palácios de justiça, portões de estádios de futebol, estações rodoviárias. Mas havia também um cheiro de iodo e de hospital, terror e morte. Em algum lugar bem próximo de onde ele se encontrava, alguém estava sendo torturado. Ele se sentia culpado só em pensar nisso. Sentiu-se dominar pelo medo. Enquanto subia as escadas que subira com o mutar no dia anterior, um instinto lhe recomendava que procurasse dar a impressão de manter o sangue frio. Passando por portas abertas, ele ouviu o rápido tap-tap-tap de velhas máquinas de escrever. Por toda parte, homens gritavam no walkie-talkie ou pediam chá aos berros. Em bancos, diante de portas fechadas, ele viu fileiras de jovens esperando a vez de serem interrogados. Estavam algemados uns aos outros e era evidente que tinham sido maltratados. Seus rostos estavam cobertos de hematomas. K evitou olhá-los nos olhos. Eles o levaram para uma sala muito parecida com aquela em que ficara com o mutar, e lá o informaram de que, apesar de ter
afirmado não ter visto o rosto do homem que matara o diretor do Instituto de Educação, não podendo, portanto, identificar o agressor pelas fotografias que lhe tinham sido mostradas no dia anterior, agora esperavam que ele pudesse reconhecer o criminoso entre os estudantes da escola secundária religiosa nas celas do subsolo. Daí, K. deduziu que o MIT assumira o controle da polícia em seguida à Revolução e que as relações entre os dois grupos estavam tensas. Um agente da inteligência de rosto redondo perguntou a K. onde ele estivera por volta